Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, o seu lar, a sua família, sobre a sua vida. Hoje, 31 de agosto de 2020, nós vamos dar início aqui à aula 9 do nosso curso Vida Vitoriosa, da nossa EBD.3, a nossa escola bíblica discipuladora, digital e dinâmica. O nosso tema de hoje, Vida Vitoriosa na Graça. E ao final desse estudo é importante que nós saiamos daqui com alguns princípios fundamentais fixados em nosso pensamento e nosso coração. Um deles é que a salvação é um presente de Deus que nos é dado gratuitamente. Deus nos oferece a salvação de graça. Que maravilha, né? Sabermos que mesmo na nossa condição de pecadores, Deus tenha na sua infinita misericórdia, nos concede a salvação de graça a cada um de nós. E é isso que nós vamos aqui, durante esse tempo, aprofundar um pouquinho mais, ver esses princípios, fundamentar esse princípio na palavra de Deus, que é a Bíblia. Para a gente se situar um pouquinho mais aqui, é importante que nós já tenhamos aqui fixado os pontos que nós vamos estudar aqui nessa noite. Então, o primeiro é a introdução, que nós já estamos fazendo aqui. Aí nós temos o tema 1, que é o que é graça. Vamos estudar também sobre a soteriologia. O tópico 3, os fundamentos bíblicos sobre a salvação. O tópico 4, os estágios da salvação. E o tópico 5, base da salvação e também junto à conclusão. Nós vamos estar dividindo esse assunto em algumas partes para ficar mais fácil o nosso entendimento e também ficar mais fácil até para que possamos escutar aí na sequência. Já dando sequência, então aqui o nosso tema, introdução, é importante quando a gente fala de graça, quando nós falamos de salvação, são duas palavras que estão ligadas, né, graça e salvação, e é isso que nós vamos entender aqui nesse tempo. E já vamos para a palavra de Deus, Romanos 3, 23 e 24, que nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ainda em Romanos, no capítulo 6, 23, nós temos Paulo nos dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, pela nossa condição de pecadores que somos, eu, você que está aqui nos ouvindo nesse tempo, somos pecadores, e aí o que nós merecíamos pelo nosso pecado, que a palavra de Deus vai nos dizer, é a morte. Mas aí Deus, no seu plano, no seu propósito infinito para as nossas vidas, nos dá o dom da vida eterna, e esse dom é gratuito, é a graça que nós recebemos de Deus, e é um pouquinho disso que nós vamos dar sequência aqui, para compreendermos melhor. Mas então o que é graça? Se nós estamos dizendo que graça e salvação estão intimamente ligados, então o que seria graça? E aí nós temos aqui, em alguns pontos, né, bem objetivos para entendermos o que é graça. Graça é um favor imerecido. Opa, eu não mereço, eu não mereço, mas assim mesmo eu sou beneficiado. É algo bom que recebemos. Então, é um favor que eu não mereço, é algo que eu não mereço, mas é bom que nós recebemos. E é um ato de amor incondicional. Ou seja, até voltando aos versículos que nós acabamos de ler aqui agorinha, né? É um ato de amor incondicional de Deus. Porque na nossa natureza de pecadores, o que nós merecíamos era a morte. Mas aí Deus, em sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, a sua misericórdia que se renova sobre cada dia, a cada manhã, sobre as nossas vidas, esse Deus que nos ama de uma forma incondicional, mesmo Ele sendo santo e nós sendo pecadores, esse Deus que quer manter um relacionamento comigo, com você, esse Deus foi capaz de entregar a Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por mim, morrer pelos meus pecados, morrer pelo seu pecado que nos ouve aqui nesse tempo.
Dando sequência, Efésios 2, 8, 9, nós vamos ver que Paulo também dizendo aos Efésios, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui mais uma vez a gente vendo esse fundamento para nós aqui sobre a salvação, sobre a graça, porque nós somos salvos pela graça de Deus e mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. Então não interessa se nós somos uma pessoa boazinha, que fazemos boas obras, que cuidamos dos necessitados, que não adianta nós termos um conta corrente onde nós contabilizamos ali na direita as nossas boas obras e contabilizamos na esquerda os nossos pecados e o saldo daquilo. Opa, o saldo no final do dia. Hoje eu fiz mais boas obras, então eu tenho a salvação. Ou hoje eu pequei mais, então eu não tenho a salvação, perdi a salvação hoje. Não é dessa forma que funciona, né? A salvação não é dessa forma que nós entendemos. A salvação, ela é independente das nossas boas obras. Ela é independente, é a graça de Deus. Então, a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós estamos salvos. Nós estamos salvos. Ah, mas quanto a isso, então, eu não preciso fazer boas obras? Eu te digo que para a salvação não vai adiantar se você fizer ou não fizer boas obras. Mas enquanto salvos, nós precisamos ter em nossa essência, em nosso estilo de vida, em nosso coração, esse compromisso de fazer boas obras, de ajudar aos outros. Então, as boas obras, ela não interferem na nossa salvação, mas como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos ter isso em nosso estilo de vida, em nosso coração a todo tempo, ajudando aqueles que estão ao nosso redor e aos necessitados. Essa é a graça de Deus, a graça imerecida, né? Aquele favor que nós não merecemos, mas Deus, assim mesmo, na sua infinita misericórdia, mesmo nós não sendo merecedores dessa graça, Ele nos concede essa graça, que é o dom da vida eterna, que é viver a eternidade ao lado de Cristo, viver a eternidade ao lado do nosso Deus, ao lado do nosso Criador. Nós estamos encerrando aqui essa primeira parte, daqui a pouquinho voltamos dando sequência na segunda parte.